Eu passo a palavra também para o Lindolfo, do Sindifisco. Boa tarde a todos e todas. Quero parabenizar aí o deputado por essa audiência, por esse debate, que é de suma importância. Eu queria o seguinte, meu tempo é pouco, o deputado Rogério, né, e o Durval também já falou um pouco sobre o histórico, mas, na realidade, é o seguinte, essa questão colocada da Lei Candir, ela vem de uma época que é esses produtos primários, e minérios e tal, eram tributados na Constituição de 80, a partir da Constituição de 88, veio a Lei Candir, isentou, e depois veio a emenda 42 de 2003, né, e que imunizou. Isso tem uma diferença grande, que, além de imunizar, ela acabou permitindo também o crédito das exportações de produtos industrializados. Tá? Aí, quanto que isso representa? O último relatório do Tribunal de Contas, que está bastante atrasado, que é o de 2014, né, que tem um relatório do tribunal, deu como a perda da Lei Candir após o ressarcimento de 2.897 bilhões, e mais do crédito de ICMS dos produtos exportados de 441 milhões. Tá? Isso entra dentro de uma conta que chama dos benefícios fiscais heterôneos. Então, é o seguinte, a gente sempre está fazendo as críticas os benefícios fiscais nesse ano foram 10 bilhões de reais. Tá? Eu acho importante, entendeu, a luta para buscar o ressarcimento, porque se trata, inclusive, a gente faz muita crítica em relação à questão dos benefícios fiscais. Mas também está precisando da gente debater algumas coisas. Aí, acho que o próprio Jocely e o Jefferson fez algum levantamento assim. Nós precisamos discutir isso para frente também. Precisamos discutir o modelo de tributação, precisamos discutir o modelo de Estado, porque isso é um paliativo e é uma expectativa de herança também, entendeu? É uma expectativa de herança que a gente não sabe nem se vai se consolidar. Pelo fato seguinte, eu acho que vai depender de mobilização. Eu estou aqui, inclusive, com uma folha, de uma audiência pública da Câmara, entendeu? Onde diz assim, estados podem não ter compensação esperada por perdas de Lei Candir, admite os deputados. Isso aqui era numa audiência pública em que o representante do ministro da Fazenda colocou essa objeção e colocando essas dificuldades. Então, é o seguinte, eu acho, quer dizer, que é uma luta que depende da mobilização, mas eu acho que tem um dever de casa aqui em Minas Gerais que precisa ser feito. Tá? Primeiro, nós continuamos com o sistema tributário dos mais injustos. Isso não foi feito nada para resolver isso. É preciso tributar minério exportado. País desenvolvido exporta imposto, sim, principalmente sobre minério. Tem uma discussão de que países o raciocínio neoliberal que veio a Lei Candir foi essa, de que não se exporta imposto. Importa porque minério é um recurso natural não renovável, que degrada o meio ambiente, mata os outros, entendeu? Com uma lama tóxica, entendeu? Sabe? E precisa ser tributado. Sabe? O nióbio, que nós temos 95% da reserva do mundo, quer dizer, está saindo a preço de banana sem nenhum tributo. Então, é o seguinte, precisa, junto com isso, ter uma campanha dos governadores para alterar a Constituição para tributar minério por ICMS. Estado com autonomia é Estado que tem competência para legislar e para tributar. Não é Estado que vai com o chapéu na mão pedir ao governo federal, como está acontecendo no caso da Lei Candir. Sabe? E não é dessa forma. Então, assim, um outro ponto que eu gostaria de colocar também um outro dever de casa que precisa ser feito em Minas Gerais, é um efetivo combate à sonegação. Brasil é medalha de prata em sonegação no mundo. Nós só perdemos para a Rússia. Tem um cálculo de um grupo internacional que diz que a sonegação do Brasil é 13,4% do PIB. Isso representa, em anos de 2015, 790 bilhões de reais. Vou repetir de novo, gente. 790 bilhões de reais. Dá para fazer uma revolução na saúde, na educação, e vai por aí afora.
É muito dinheiro. E ninguém fala nessa discussão. Não interessa ao poder econômico, não interessa à mídia, porque a grande mídia, porque também esse assunto ela está dentro desse processo, né, da sonegação. Então, não se discute. Aí, trazendo isso para Minas Gerais, seria em torno de uns 18 bilhões por ano, 18 bilhões de reais. Nós estamos aí numa situação onde nós temos os servidores com atraso de pagamento, nós estamos tendo agora o atraso do atraso. A última escala era dia 22 e passou, na última foi recebido dia 23. Nós estamos com as demandas represadas dos servidores e nós precisamos fazer esse ajuste em Minas Gerais pelo lado da receita sonegada, da receita desonerada, entendeu? Que não é feito, que não penaliza tanto os trabalhadores e os servidores públicos. Então, já que nós estamos falando de acerto de contas, nós estamos com a maioria dos servidores que tem 4 anos que não tem reajuste em Minas Gerais, com a inflação que chegou a 10% em 2015. Então, é preciso fazer. Aí eu queria aproveitar um parênteses que nós temos denunciado, o Sindifisco tem denunciado, saiu na Folha de São Paulo, no Estadão e nos vários veículos, sobre o caso da JBS. A JBS, 4 empresas têm 107 regimes especiais em Minas Gerais. Tem um deles, gente, para contar para vocês como o dinheiro público vai para o ralo. É uma empresa de Uberlândia, que ela prometeu uma indústria lá na região de Uberlândia, queria recolher 2,5 milhões por ano. Isso foi em 2011. O regime foi concedido. Isso dava um total até 2014 de 10 milhões. Sabe quanto que ela recolheu? 1,2 milhão. E deu no mato, fechou a empresa. Está aqui a foto, até gostaria que se tivesse um jeito de filmar a foto da empresa fechada. Vou pôr ela virada aqui, acho que está melhor. Isso, vamos abrir mais as outras, que tem mais aqui para ver. Uma empresa, entendeu, fechada, e o Estado não fiscalizou, e tem que ressarcir, tinha que ressarcir. Sabe quanto foi o prejuízo que daria só dessa empresa? Isso é de uma empresa, de 9 milhões de reais. A outra questão é o seguinte, eu fiz um cálculo para a Folha de 3 unidades que nós tivemos de prejuízo em apenas um período aí de 3 a 4 anos, foram 332 milhões de reais, sabe, de 4 empresas. São os 107 regimes especiais que essas empresas têm aqui em Minas Gerais. Tem regime especial de 2006 a 2020, entendeu? É eterno, é perene. E nessas situações, quer dizer, de empresas que não gerou emprego, não deu retorno, e tá. Então, esse dever de casa precisa ser feito. Nós temos conversado isso na Fazenda, mas a Fazenda é o seguinte, lá nem conversa com o sindicalista. É o governo nosso que tem essas contradições, entendeu? É lamentável o seguinte, que eles acham que não tem que conversar com o sindicalista, e persegue a gente, inclusive. Nós temos discutido, levantado sugestões que o caminho para o ajuste fiscal ele tem que ser em cima lá da receita. E eu acho que é o seguinte, que vamos apoiar a questão do ressarcimento e tudo mais, mas precisa também ter uma política mais efetiva de tornar essa tributação mais justa, e não essa que veio da anistia, que aumentou o imposto sobre a gasolina de 29 para 31, entendeu? E que lá tem uma remissão, pessoal, de semi-elaborados. Semi-elaborados, vou explicar para vocês, antes da Lei Candir, ele era tributado. Então, nós fizemos várias autuações no Estado. Agora, a anistia deu remissão, e eu gostaria até que a Fazenda explicasse por que ela perdoou a dívida das mineradoras. Entendeu? Esses processos semi-elaborados que estavam na Justiça, entendeu, foram perdoados. Então, assim, nós precisamos fazer um debate, entendeu, mais amplo sobre essa questão tributária. Sabe? Não dá para um sistema tributário injusto, onde 75% da carga tributária é sobre consumo e mão de obra, e ela é indireta, isso significa que o pobre paga mais. Um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos gasta 54% da renda com tributos. Nós precisamos reverter isso. Nós temos no Brasil também outras coisas que nós precisamos fazer. É o país dos super ricos, 71 mil pessoas que tem no Brasil, que tem renda média, que é no mercado financeiro, em torno de 4 milhões de reais, praticamente não paga tributo. Não paga tributo sobre dividendos, não paga tributos, sobre juros sobre capital social, entendeu?
e paga menos, proporcionalmente, do que um trabalhador que ganha até 5 salários mínimos. Então, nós precisamos fazer uma discussão mais profunda nesse negócio, senão nós ficamos nas questões periféricas, entendeu? E outra coisa, eu gostaria também de fazer uma continha dos 100 e tantos mil. Eu ia trazer um Minas Gerais, pessoal, que eu costumo selecionar os Minas Gerais do relatório do Tribunal de Contas desde 96. Lá tem a história da dívida direitinho. Ela era 4 bilhões para sanear bancos e 10 bilhões era em torno de dívida, 14 bilhões. Esses bancos ali, tem gente lá até que foi processado por gestão temerária, que às vezes cuida de benefício fiscal. Então, é o seguinte, desse negócio, precisava fazer uma auditoria nessa dívida antes de falar em compensar. Nós precisamos fazer uma auditoria nessa dívida. Entendeu? Essa dívida foi paga. O Estado de Minas, eu já tinha feito as contas até 2012, já tinha pago mais de 50 bilhões de reais da dívida, a dívida era 14, ela está em 88, isso só com a União, porque os demais está mais de 100. Entendeu? Então, é o seguinte, isso precisa ser feito antes, um trabalho sobre se a gente deve essa dívida mesmo. Mas fazendo uma conta da questão dos 135 mil, vamos supor que 25 seja dos municípios. Você compensa com a dívida do Estado, isso dá mais ou menos os 80, 88, tá. Aí vão sobrar aí, os 25 do município, mas isso não sobra praticamente nada. Então, ficou tudo bem, que é os 3 bilhões e 800 que paga de juro por ano, que deixaria de pagar e que compensaria. Mas não resolveria o problema. Nós precisamos ter uma política mais efetiva, entendeu? Discutir esse modelo tributário, discutir esse modelo de Estado e fazer uma CPI dos benefícios fiscais, gente. Nós precisamos abrir a caixa preta dos benefícios fiscais. E, com todo respeito, porque eu sou petista, mas esse governo sentou em cima dos benefícios fiscais, sabe? Eu sou petista, fui candidato a deputado, entendeu, pelo PT, mas sentou em cima, mantém a mesma política ou pior do que o do governo anterior em relação a essas questões tributárias. Então, assim, nós precisamos fazer uma auditoria, fazer uma CPI dos benefícios fiscais, porque nós vamos chegar em várias situações dessa de dinheiro que foi jogado por rodo aí do dinheiro dos cofres públicos que foram desviados. Então, é preciso fazer tudo isso. Vamos fazer a campanha pelo ressarcimento? Vamos. Mas vamos combater a sonegação, vamos fazer uma CPI dos benefícios fiscais e vamos também tornar uma tributação mais justa, que é um absurdo a conta de luz, que ser 30, que nós fizemos um plebiscito aí, 30% que eles falam, mas ela representa 46% do valor da conta de luz que o pobre paga na conta de luz. Tinha uma isenção de até 990 quilowatts, foi isentado aqui, por esse governo. Não, antes era isentado, foi retirada a isenção. 90 quilowatts, que não dá nem para uma casinha das mais simples possível, com 3 pessoas. Então, precisamos também, por isso, fazer o dever de casa. Eu acho que é importante, estamos com salários atrasados, aposentado tendo o salário da terceira parcela praticamente não recebendo no mesmo dia do que os outros, e tudo mais, com problemas de arroxo, mas temos que fazer. Tem o seguinte, vamos brigar por ressarcimento, mas vamos brigar por essas outras coisas que eu coloquei aqui. O mais, muito obrigado, entendeu, pela atenção. Muito obrigado, Lindolfo, pela contribuição. Lindolfo tem levantado também que todo mundo aqui paga IPVA dos carros populares, e os jatinhos, os helicópteros, os iates Precisa cobrar também. não pagam IPVA, né, Lindolfo?